Tá começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, nosso podcast feito aqui na Mínima. Eu sou o Arthur Gubert, aqui comigo o Júlio Valls e conosco o Colégio Evangélico Alberto Torres, lá de Lajeado. Teve lá? Tu teve lá? Tive nas lá redes sociais? sábado passado. Teve lá, né? Que legal, eles têm uma formação de professores onde por um semestre eles têm que ler um livro. E eles escolheram o meu livro, Cuidar Não É Educar. Cada professor leu o livro. Que bacana. E foi num sábado de manhã, sábado passado, né? E aí debatemos o livro. Tá bom o papo? Muito bom. Tu sabe que é legal quando as pessoas leem, prestam atenção e fazem perguntas. E eu não fui fazer palestra, eu fui conversar sobre o livro. Trocar ideia mesmo. Trocar ideia. O que a gente faz aqui. Isso. Eram 250 pessoas, né? De todos os professores e funcionários. Então eles tiveram um tempo de grupos pequenos. Eles leram antes, grupos pequenos. Os grupos formulavam 2 ou 3 perguntas. E essas perguntas então eram feitas a mim ao vivo, e em cima disso depois outros foram perguntando ao Pareceu vivo, coisa lá. boa lá, não? Muito legal. E em geral são as mesmas questões de todos o tempo todo. Sim, todo mundo faz a mesma pergunta, com uma roupa diferente. Em todos os ambientes, né? Porque a questão das crianças, a criança, o cuidado, a educação, o desenvolvimento de uma criança é um tema universal, né? Ela é independente do ambiente, da cultura, do país, é um vínculo, é uma relação, e sempre aquela dúvida, como que faz, e nessa situação, e por que a gente tem dúvida, e por que não é mais simples, e com essas coisas todas, né? Então, eu queria agradecer ao SEAT pela generosa... foi uma escolha dos professores, não foi imposto pela escola, né? Que escolheram o livro, e eu tive uma experiência muito boa com eles. Eu gosto deles lá. Que hoje eu tava dando uma olhada no Instagram ali, e aí eu tava vendo... Porque agora eu sigo o perfil de pai, né? Tem uns influenciadores pais, né? Que dão dicas e tal. Muita gente dá dica hoje em dia. E tinha um cara ali que botou uma caixinha de perguntas e tinha uma pergunta pra ele que era: como eu faço para que meus filhos não usem muitas telas? E daqui a pouco, de novo, uma pergunta parecida, mas a mesma pergunta. E, na verdade, a pergunta que todos eles estão fazendo é: como é que eu lido com a frustração do meu filho? Né? Essa é a pergunta que eles estão fazendo, né? Porque eles estão perguntando como é que eu lido com as telas. Porque eles sabem que não pode dar muito, mas se eles não derem, o filho vai ficar frustrado. E como é que eles vão fazer para lidar com aquela frustração, né? Frustrado ou brabo? Né? É brabo, frustrado, enfim, não vai ser bem recebido pela criança, né? Não, a gente não gosta de limite. Sabe que eu tenho essa coisa de tela, claro, as minhas filhas têm 2 meses, né, cara? Mas eu acho que a televisão já proporciona um estímulo que talvez não seja muito adequado a essa idade. Mas as Olimpíadas, às vezes eu penso, Olimpíadas pode, esporte pode, ainda que elas não estejam entendendo nada. Tem visto as Olimpíadas, não? Tenho, sempre que posso eu vejo, às vezes no intervalo das consultas, ou de noite ver a revisão no jornal ou no Sport TV lá, e tem com aplicativos, aí tu vê ali no aplicativo do celular às vezes momentos importantes, né? Mas tá bem interessante a Olimpíada. Eu dou uma sugestão para ti. Por favor. Põe música em vez de ligar a sim, TV. muito, bastante. Lá em casa tem bastante música. Se eu pudesse dar um conselho, ambiente de casa, música. E não tem extinção música, né? Não muito agitada, assim, claro, tambores fervorosos. Mas sabe que esses dias eu tava com ela, fazendo elas dormir, tentando fazer elas dar aquela sonequinha da tarde, e eu tava escutando Black Sabbath, que é rock pesado. Cara, elas ferraram no sono. É bom. Eu pensei, funcionou, eu não vou tirar disso aqui, eu vou deixar. Funcionou. Porque o legal da música é o seguinte, música boa, tá? Sim. O legal da música, ela tem uma ritmicidade, ela tem ritmo. Olha só, tem uma explicação. Sim, o ritmo é uma coisa muito importante para o desenvolvimento neurocognitivo. Então, quando tu tem uma casa que é uma zona de confusão e brigaceira, o ritmo da criança vai ser adaptado àquele ambiente. O ritmo mesmo, aquela coisa de marcada, de antecipação. Então, o legal da música é se a música tem essa capacidade, né, essa ciência chamada música ou arte, de criar um ritmo
cardíaco, um ritmo neurológico, um ritmo funcional, no sentido de uma interação de ritmos, o ritmo da criança com o ritmo da batida, daquele tan, 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 depende da música, né? Isso é muito importante para uma criança e ajuda ela a ter uma construção harmoniosa com o ambiente. Olha A música. só, A cara. música tem um valor muito, muito importante. Nas tribos antigas, né, as crianças tinham rituais de passagem com os tambores, e Sim. as danças e os cantos, os cantos dos líderes da comunidade. Tem alguns teóricos da dança que inclusive dizem que a dança é a primeira forma que a gente se comunicou. Antes de aprender a falar, a gente apontava, fazia sinais, mexia braço, mexia quadril, né? Apontar para lá, para cá, fazia assim. Claro, não era uma dança no sentido racional ou, sei lá, explícito, mas era uma movimentação corporal em determinada cadência para indicar que estava acontecendo alguma coisa. Se eu pudesse dar um conselho para pais de crianças recém-nascidas e pequenas, é música. Predomínio da música ao invés do silêncio ou da televisão. Mas deixa eu voltar 2 casinhas. Eu te perguntei se tu estava olhando as Olimpíadas, porque tu me comentou aqui antes que tu tinha algum pensamento a respeito disso. Queria. Né? É o seguinte. A Rebeca Andrade, quando subiu no pódio, acho que a maioria das pessoas viu, as americanas fizeram um gesto de saudação ou de reverência a ela. Hoje, o skatista brasileiro que ficou em 3º lugar, ele acho que é do Paraná, ele estava muito emocionado, claro, pela conquista e tal, mas ele estava ao mesmo tempo assim triste que outras pessoas melhores do que ele não estavam no pódio. E eles assim, se o Pedro tivesse, eu não ia ficar triste. E a conversa dos skatistas é uma conversa, digamos assim, não é de destruir o outro. Tem muita empatia no skate. É uma coisa bacana isso aí, né? Então, é sobre isso que eu queria falar, que é o seguinte. Existe algo que a gente precisa saber, a gente sabe, mas a gente não gosta muito de falar sobre isso, que é sobre competição e a diferença com rivalidade. A família é um lugar de tensão. Ela é. Tu agora está de acordo com isso. Ela é um lugar agora de do tensão. lado do adulto, do lado da criança a gente o sempre tempo todo. sabia. O tempo todo tenso. Pode estar mais frouxinho, mas está lá. Sempre tem uma preocupação, sempre tem uma angústia, sempre tem uma dúvida e o que fazer e o que está acontecendo. É tenso, tá? Bom, então, todo o convívio humano existe ou competição ou rivalidade. É muito difícil que exista os dois. Sempre predomina um. E o que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, alguém me convida para almoçar e ele é um concorrente da minha empresa. E eu penso assim, o meu concorrente me convidou para almoçar. Aí eu falo para ti, e tu diz, mas será que ele quer mesmo, ele está querendo te ferrar, ou ele quer não sei o quê? Não, eu não sei, mas ele é o meu concorrente na empresa. E aí tu me pergunta, tu vai almoçar? Eu vou. Tu vai almoçar com o fulano ou com o concorrente? Se eu decidir que eu vou almoçar com o concorrente, eu vou de dentes e facas e armas prontas, a postos. Sinal ligado. Sinal ligado. Se eu for almoçar com o fulano, eu não preciso ir na defensiva ou paranoide. Eu posso estar disponível para uma conversa e descobrir se ele está conversando como um concorrente ou como alguém que quer conversar comigo. Tá? Bom, então, na família também existe esses 2 elementos, ou rivalidade ou competição. Eu ainda não vou definir isso. Tá? Vamos pensar assim, o casal, o homem e a mulher, o pai e a mãe. Se eu quiser ser uma pessoa que cuida ou que educa melhor o filho do que a minha mulher, eu vou estar fazendo isso por competição ou por rivalidade? E se ela acha que ela é mãe melhor do que eu, pai, ela vai estar fazendo isso por competição ou por rivalidade? Se o meu filho tem alguma dificuldade
E eu não tenho a dificuldade que ele tem, eu começo a incomodar ele porque eu sei fazer e ele não sabe fazer, ou ele não quer aprender. Eu vou estar ensinando ele por competição ou por rivalidade. E se as crianças que moram na casa, os irmãos, quando brigam, e confusão e competem, eles estão fazendo isso por competição ou rivalidade. Eles são do grupo dos skatistas ou são do grupo dos, sei lá, outro esporte que tenha muita rivalidade, né? Então, eu acho que uma coisa muito, muito importante na gente quando é pai e mãe é ter a ideia de que tipo de vínculo que está predominando, se é de competição ou de rivalidade. A competição é uma coisa saudável, a rivalidade é uma coisa destrutiva. Essa é a primeira grande diferença. Mas aonde que tu enxerga a rivalidade? Em qual cenário tu enxergaria a rivalidade entre um casal, por exemplo, com um filho? Por exemplo, a minha mulher, ou a mãe, sabe fazer um bom creme de morango, que a criança pequena come uma papinha e tal. E eu digo, isso aqui tá ruim, eu faço melhor. Até pode ser que esteja ruim, mas pode ser que não esteja ruim e eu simplesmente quero destruir o que ela fez porque eu acho que o meu é melhor. Então, em vez de eu dizer para ela e aceitar que o creme dela não está ruim, eu é que acho que está ruim, eu, a priori, ou antes, eu critico o que ela fez até sem provar e eu vou fazer porque eu acho que eu faço melhor que ela. Então, o que eu estou dizendo que é melhor é o teu não presta, só o meu presta. Isso não é competição, isso é rivalidade. A base da rivalidade é o seguinte, Arthur, é intolerância à frustração. Quando eu sou em demasia intolerante à frustração, quer dizer, quando eu não aceito as coisas como são. Ou posso não estar de acordo, mas elas são, né? Ela fez um creme de moranga. Eu posso não estar de acordo, mas a realidade é que ali tem um creme de morango. Eu posso melhorar aquilo, ou eu posso dizer, querida, tá ruim isso aqui, vamos dar uma melhoradinha. Ou o que tu faz não presta, só o que eu faço é bom. Então, tem a intolerância, a frustração, tem a dicotomia, um é totalmente errado, o outro é totalmente certo. E terceiro, tem uma impulsividade. Eu ajo rapidamente sem pensar. Então, quando nos negócios, quando dentro de casa predomina a rivalidade, a conversa sempre vai ser o que é meu é melhor, o que é teu não presta. Quando é competição, eu faço melhor que tu ou eu vou me esforçar para fazer melhor, mas o teu presta. Então, se o Grêmio e Inter, nós que somos gaúchos, né? Quando eles estão num período de torcida de competição, o meu time vai se esforçar para ser melhor que o do outro. Quando é rivalidade, eu começo a quebrar as coisas do outro. Jogo pedra no ônibus, eu começo a destruir o estádio do outro. Eu não vou aprimorar o meu estádio, eu vou lá e vou destruir o do outro. Entendi. Então, a diferença de competição e rivalidade é uma diferença tênue, mas o princípio é esse. Eu quero destruir o outro, ou quero que ele sofra e morra, mas eu não me aprimoro. É tênue, mas é o que essa proximidade, o tempero dessa proximidade é o que faz com que cada um vá para um caminho completamente diferente do outro. Isso. A pessoa que rivaliza, ela se acha cheia de razão. Eu me lembro sempre do mito da Medeia, que ela era casada com um cara, tiveram filhos, ele se separou e ficou com uma outra pessoa, e ela, por rivalidade, matou os próprios filhos dela e dele para se vingar do marido. Em vez de ela querer ser uma pessoa melhor, cuidar dos filhos e seguir a vida dela, ela preferiu destruir os filhos dela com a sensação de que está se vingando do outro. Isto é a rivalidade. Bom, tá claro isso, Arthur? Tá claro, muito claro. Tá. Então, e eu não consigo parar de imaginar situações. Ah, é? Porque tu começa...
A gente enxerga isso acontecer, né? O tempo todo. Nas relações familiares, nas relações profissionais, como o teu primeiro exemplo, no trânsito, né? Sei lá, tu vê essa destruição do próximo acontecendo. E pode ser que ela não seja assim de caso pensado, ela é impulsiva. Não, acho que não é muitas vezes. Ela é impulsiva, né? Então, por exemplo, no casamento, quando a mãe da noiva quer ficar mais bonita que a noiva, ou tirar mais fotos que a noiva, enfim, essas cenas todas, ela pode ser por competição, mas em geral é por rivalidade, tu entende? Aqui aonde a minha filha era para ser o topo, eu destruo o trono dela e eu fico querendo ser superior. É que a competição, ela não... a competição, tu não precisa aceitá-la. Né? Tu pode abrir mão da competição. Não, mas ela sempre envolve um critério de autoaprimoramento. Esse é o ponto. É um autoaprimoramento, é um movimento unilateral. Então, eu tenho que sair da briga que eu sinto ao ficar intolerante, né? Por exemplo, alguém da família começa a ter um cargo muito bom dos filhos e o outro não tem. Tem uma realização profissional melhor. O primo. O primo se deu bem. Primo se deu bem. Então, e se eu... Vamos chamar de inveja, mas eu vou trocar a palavra inveja por intolerância, frustração. Algo aconteceu que eu não gostei, que eu não imaginava e que tal, e eu torno essa minha intolerância agressiva a alguém, em vez de ser uma produção para eu melhorar a mim. Perfeito. Bom, então acho que em tese tá claro, né, Arthur? Agora é o seguinte, como que a gente, como pai e mãe, consegue administrar quando predomina a rivalidade na casa e não a competição? Isso é uma pergunta que eu me faço sempre, porque eu acho, aqui vem uma intuição minha, que o trabalho do pai e da mãe, se não são rivais, porque se eles são rivais também, aí é mais complicado, porque eles vão ter a tendência de competir com os filhos. Porque tu sabe muito bem que pai e mãe sentem inveja dos filhos, né? Quantos pais adultos, quando os filhos crescem, pegam... Agora não é bem assim, mas eu já ouvi muita história. Me empresta teu talão de cheque e o cara faz contas a mais e deixa o filho entalagado. Isso é rivalidade. Quantos pais que o filho compra um carro zero e ele nunca pôde comprar e esse carro aqui não presta. Se fosse tu não comprava isso aqui. Isso é rivalidade. E isso acontece, vou dizer, com uma frequência espantosa. Espantosa. O filho tirou 9, por que tu não tirou 10? E travestido de preocupação, né? Travestido de educação. Travestido de educação. Isso. Então, tu não precisa disso. A atitude do cuidar é onde a gente consegue sair da intolerância à frustração para a competição. Eu me aprimoro como pai. Em vez de atacar o meu filho que não tirou 10, eu vou dar um jeito de eu ver se eu fico melhor em alguma coisa. A educação no caso da maneira como eu estou tratando, tá? É que o pai ou a mãe educadora, neste caso, rivalizam com a sua prole e tentam destituir valor nas conquistas que eles têm. E eu acho que esse é um dos problemas centrais no convívio familiar. Para mim é o centro da vida familiar, quando um pai e uma mãe conseguem escapar, porque todos nós temos rivalidade dentro da gente, escapar da rivalidade e ir para o autoaprimoramento. Em vez de ficar incomodando o filho, eu vou me melhorar. Para mim, o cerne da questão está na incapacidade de lidar com a frustração. É, claro. Porque a vida não é como a gente pensa. Porque isso é a redução do molho. Isso é a redução do molho. Não, porque não sei o quê, porque na verdade eu estou preocupado com o teu futuro, eu não quero que tu gaste com coisas desnecessárias. Ou eu só quero que tu seja o melhor porque eu sei como não... Na realidade, é a incapacidade de lidar com a frustração. Inclusive de não saber sobre o futuro. Porque eu estou imaginando que eu sei o futuro, mas eu não sei. Não sei mesmo, como pai, no caso, né? É um delírio, né? É um delírio, claro. Então,
A pergunta agora é para ir adiante, né, Arthur? Acho que definido bem o que é rivalidade e o que é competição, sabendo que essas duas coisas acontecem dentro de casa, entre o casal e o filho, entre a mãe e os filhos, ou entre os filhos e o pai e a mãe, porque os filhos também rivalizam com a gente, podem rivalizar. Como que a gente, como adulto, administra isso? Primeiro, é saber se eu estou do lado do cuidar ou do educar, ou se eu estou do lado da competição e do autoaprimoramento, ou se eu estou do lado de sempre desmerecer e desvalorizar o que o outro faz, certo? Bom, aqui acho que vem o segundo ponto que é importante. Eu acho que a diferença entre competir e rivalizar, uma parte dela a gente nasce com ela. Tem pessoas que são mais intolerantes à frustração e outras menos. A gente meio que nasce, tá? Mas o ambiente pode ajudar a não piorar a rivalidade. Se o ambiente é rival e a criança nasce com um grau de intolerância, frustração e rivalizante, o ambiente pode aprimorar isso. Perfeito. Tá? Então, eu sempre imagino que, modestamente, que pai e mãe servem para não piorar as coisas. É uma baita definição. Eu acho que pai e mãe é para ajudar, para que a criança não entre por um processo pior do que já está. Eu não acho que a gente salve nossos filhos. Eu acho que o que a gente faz é que a gente não piore as coisas para eles, não dificulte mais do que já é difícil ao natural. Se a gente não dificulta, rivalizando, a chance que eles têm de encontrar um caminho de autonomia e de responsabilidade é maior. Se predomina a rivalidade entre os adultos e as crianças, entre os mais velhos e os mais novos, se predomina isso, a chance de ser ruim para os dois lados é muito grande. A ponto de, quando chegar adulto, há uma distância. Às vezes, quando o pai e a mãe estão para morrer, ou quando tem dificuldades enormes, há um desprezo completo da prole crescida pelos seus genitores. E muitas vezes é por causa disso, porque passaram anos rivalizando. Então, o gesto de carinho, que a gente diz, o pai e a mãe tem que abraçar, tem que dar carinho para a criança, ele é um gesto importante, mas ele não pode ser rivalizante. Não pode? Quer dizer, não pode. Não pode é a forma de dizer, porque acontece. Né? Não deveria ser. Pelo menos para que a gente imaginar que, se a gente quiser fazer algo de bom pelos nossos filhos, além de cuidar materialmente, ritmo, essas coisas todas, é não se afundar na rivalidade. Eu me lembro uma vez que eu atendi um homem que morava com um filho adolescente que há 4 anos não conversava com o filho dele. E eles sentavam na mesa para comer e ele não dirigia a palavra. Moravam juntos. Moravam juntos. Sabe por quê? Porque ele era contra o filho que passava muito tempo jogando jogo no computador. Então, ele era contra. Então, ele resolveu viver desta maneira, que para mim é uma maneira rivalizante. Em vez do pai, então, cuidar dele, se aprimorar na vida, resolveu ficar de mau humor e estragar os almoços e as jantas porque ele era contra o que o filho fazia, ou seja, por intolerância à frustração de que o filho não é o que ele imaginava, ou não era como ele gostaria que fosse, ele resolveu competir negativamente. A arma que ele escolheu foi essa. Foi a rivalidade. Eu sou uma pessoa melhor que tu não tem o direito de dirigir a palavra a mim e eu não vou me bobear de falar contigo que é um cara que é jogador. Isso é a rivalidade. E o cara que está assim se acha cheio de razão, Arthur. Eu fico impressionado que como um ser humano consegue ficar feliz com o argumento da rivalidade. Mas é muito difícil a gente escapar da rivalidade, porque pela frustração a gente acha que tem razão em atacar e destruir a outra pessoa sem notar. E a razão, e essa presunçosa razão, ela é muito gostosa de sentir, né? Ela é gostosa, só que ela é delirante. Não, é isso que eu estou dizendo, estou sendo irônico aqui, mas ela é gostosa. Sedutora, né? Ela é sedutora, ela é muito sedutora. É fácil cair Educar aí. É muito sedutor. É muito sedutor porque eu acho que eu sei. O que eu posso fazer de melhor com o meu filho é ter um bom vínculo com ele. Que pode ter as suas
conflitivas, pode ter dificuldades, mas manter a capacidade de manter-se vivo, como dizia o Winnicott. Quando a gente rivaliza, a gente não consegue se manter vivo ou interessado. A gente quer destruir o objeto. Essa vamos dizer assim, a coisa mais complexa que existe no ambiente familiar e no convívio, porque é um convívio, são pessoas, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem os seus estresses, as suas neuroses, cada pessoa tem seus interesses, e eles estão ali num ringue disputando. E eu sugiro que o pai e a mãe consigam distinguir se estão disputando para competir, para o autoaprimoramento, ou para rivalizar, que é destruir o outro. Cuidar Não É Educar é um podcast produzido aqui na Mínima, que tem o Júlio Valls, esse cara que tão brilhantemente fala sobre o assunto do cuidado, que é o autor do livro. Onde é que encontra o livro, Júlio? O Cuidar livro Não É tem Educar. na Editora Sinodal e na Amazon. Encontra em todo Online. lugar. Então tá E aí, aqui em Porto Alegre, na livraria Paralelo 30. Vai encontrar lá na Paralelo 30. E vai encontrar a gente aqui também todas as semanas com o podcast no ar. A gente se vê na semana que vem. Obrigado pelo papo, Júlio. Tava Um muito abraço, bom. Arthur. Até mais.